Prior vai ganhar o Big Brother pelo mesmo motivo que Pyong saiu da casa. Por roteiro. Sim, Big Brother tem roteiro. Não do jeito que você está pensando, mas eu vou te mostrar qual é o roteiro do Big Brother e você vai conseguir entender por que o Prior vai ganhar. Aliás, só existe uma chance do Prior não ganhar e eu também vou te dizer qual que é. Quer saber mais? Então vem comigo! Fala galera! Nas últimas semanas, Felipe Prior tem ganhado muita popularidade na internet. Eu lembro que há um tempo atrás eu tinha passado a seguir ele não tinha, acho que nem 500 mil seguidores, se eu não me engano, e agora ele já passou dos 2 milhões de seguidores na última vez que eu vi, e isso tem pouco tempo. Mas por que ele ganhou tanta popularidade assim? Tem até uma youtuber que é ex-BBB que falou um tempo atrás, quando ele estava no paredão, que se ele passasse daquele paredão, ele ganharia o Big Brother. E além disso, existem muitas outras celebridades que também estão apostando na vitória de Felipe Prior. Mas por que isso está acontecendo? Por que Prior está ganhando muita popularidade enquanto Pyong acabou saindo do Big Brother no último paredão? E a resposta é simples. O principal motivo pela vitória do Prior e a derrota de Pyong Lee chama-se roteiro. Você muito provavelmente vai me questionar, como assim? Big Brother tem roteiro? Alguns vão dizer, eu já sabia, mas o roteiro do Big Brother é um pouco diferente do que você imagina. E o que acontece? Por que o Pyong, considerado o maior jogador de todos os tempos do Big Brother, saiu? E a resposta também, novamente, é roteiro, porque Big Brother não é um jogo. Sim, entenda muito bem isso. Big Brother não é um jogo. Muita gente fala que Big Brother é um jogo, o próprio Thiago Leifert fala que Big Brother é um jogo. Nas chamadas do Big Brother, às vezes pode acontecer de chamar que é um jogo, mas Big Brother não é um jogo. Entenda, eu vou te explicar aqui com alguns conceitos, com alguns exemplos, e aí você vai me dizer realmente se é ou não, e se você não acreditar ainda no que eu tô falando, no final eu vou te dar um contra-argumento, né, para mesmo que você acredite que o Big Brother seja um jogo, eu vou te dizer, mesmo sendo um jogo, o Pyong jogou errado. Mas beleza, por que Big Brother não é um jogo? Primeiro vamos entender uma coisa sobre reality show. A maior característica do reality show é a simulação da vida. Você tem que entender que o mais importante no Big Brother é ser uma simulação da vida real. Tá, mas o Big Brother tem vários jogos lá, né, que são as provas, e no final das contas as pessoas acreditam que o Big Brother inteiro por si só é um jogo, quando na verdade o Big Brother tem jogos. E o jogo no Big Brother é muito importante, porque o jogo no Big Brother serve para uma coisa mais importante para o público, que é revelar os personagens. Então cada prova você vai ver quem é quem no Big Brother, você vai ver quem é cada personagem, tá? E aí a gente pode ligar alguns personagens como um protagonista, outro antagonista, mas isso a gente vê um pouco mais pra frente. Vamos focar aqui no motivo que o Big Brother não é um jogo. O Big Brother, ele tem características de jogo, como eu falei aqui. Ele tem as provas, que são sim jogos, 100% jogos, mas ele não tem uma condição para ganhar. Aí você, calma, pera aí, Pedro. É só ele chegar na final que ele ganha. Então, se ele chegar na final, ele ainda não ganha, porque o público vai escolher o vencedor. Todas as características de jogo o Big Brother tem, exceto a condição para ganhar. Por mais que algumas pessoas falem, não, se chegar na final ele vai ganhar. Não, o público vai escolher. Então, na realidade, esse último conceito, inclusive, pode até ser algo discutível. Mas a verdade é que para a pessoa ganhar o Big Brother, não depende de não ter ido ao paredão ou vencer mais provas, né? Coisa que no futebol. Qual é a condição para a pessoa ganhar no futebol? Fazer mais gols, no basquete, fazer mais cestas, né? Então, assim, o Big Brother ele não tem uma condição específica para a pessoa ganhar, coisa que os outros jogos ele tem. Você pode até achar que chegar na final ele vai ganhar, mas também não é isso, também não depende da sorte dele, né? A sorte ele depende nos paredões, se for com uma pessoa forte, uma pessoa fraca, mas a vitória dele mesmo no final só depende do público. Beleza, mas se o Big Brother não é um jogo, então o que ele é? Beleza, se lembra que eu falei que o reality show é uma simulação da vida real? Então, se o reality show é uma simulação da vida real, a gente pode pegar algumas coisas que a gente lembra da vida real também em outros lugares. Por exemplo, séries, novelas e filmes, a gente acompanha pessoas, né, que são os personagens, e acompanha do início ao final, seja no filme, seja na série ou na novela. E a gente acompanha também os conflitos que cada pessoa passa e como essas pessoas lidam com esses conflitos. Isso acontece porque o ser humano gosta de histórias, ele gosta de contar histórias, ele gosta de acompanhar histórias para poder contar para outras pessoas. História é uma coisa fundamental, seja num filme, numa novela, seja numa série, e até na vida real. Todos nós temos alguma história por trás. Se você se colocar como protagonista da sua vida, imaginar que cada coisa no seu dia a dia faz parte de uma história, você vai entender mais esse conceito. Show, Pedro? Então vamos lá. O Big Brother, ele é uma simulação da vida real, ele tem jogo, mas ele não é um jogo, porque não tem uma condição específica para vencer. O jogo serve para revelar os personagens. E agora a pergunta é, qual é a história que o Big Brother conta?
Mais especificamente, qual é a história que essa edição do Big Brother está contando para as pessoas de fora? E isso é muito importante. Existem alguns tipos de história no cinema, nas séries, no audiovisual de forma geral. Existe um tipo de história chamada Jornada do Herói. Muito provavelmente você já escutou. Não é o caso do Big Brother, tá? Existem outros tipos de história. Por exemplo, Vingadores Guerra Infinita é um outro tipo de história chamada Golden Fleece. E aí você vê em Guerra Infinita o Thanos como protagonista. Aí você vai pensar, caraca, eu sempre achei o Thanos protagonista. O David Jones já falou num dos vídeos dele que, pra mim, o Thanos é o protagonista de Vingadores Guerra Infinita. Não é pra você, David Jones. O Thanos é o protagonista de Vingadores Guerra Infinita. Porque o tipo de história ali faz ele ser o protagonista e ele tem que ir atrás de outros elementos, tá? Mas beleza, eu não vou me aprofundar nisso. Qual é a história que o Big Brother atualmente está contando? Qual é a história que essa edição número 20 do Big Brother está contando? E a história que essa edição do Big Brother 20 está contando chama-se Full Triumphant, ou numa tradução em português seria o tolo triunfante. Mas o que é isso? Alguém lá é tolo? O Prior é tolo, já que você está falando que o Prior vai ganhar? Então, não se ligue muito assim ainda a tradução. Eu vou te explicar melhor. O Full Triumphant, ele é uma história de um peixe fora d'água, de alguém que não se adapta a algum lugar, que todas as pessoas são contra essa pessoa, né? Então a gente pode ver lá na casa do Big Brother, o próprio Prior falou quando botou o Pyong no paredão que ali ele tem 10 concorrentes. Então o que quer dizer isso? Na casa todo mundo lá é contra ele, tá todo mundo querendo tirar ele. O que é o Full? O que é o tolo dentro da história do Full Triumphant? É aquela pessoa que tem uma certa ingenuidade, mas não confunda também esse ingênuo do Full Triumphant como ser necessariamente uma pessoa ingênua. Pode ser simplesmente ele é diferente daquele grupo, né? E é visto o diferentão daquele grupo, né? E a gente vê o Prior também assim. O Prior também é aquela pessoa dentro daquele grupo lá do Big Brother, uma pessoa diferente que meio que não se adaptou direito aos outros porque todo mundo lá é contra ele. E aí tem um ponto de virada que essa pessoa, esse tolo, ele consegue sim ser uma pessoa reconhecida dentro daquele establishment. O establishment é esse local onde as pessoas são contra ele. Então, em algum momento, o Prior vai ser reconhecido por isso. O que eu posso te dizer sobre o Full Triumphant? Muitas histórias de Full Triumphant, elas são muito famosas. Eu vou citar aqui apenas uma como exemplo, porque eu não quero estender demais esse vídeo, mas se você conhece o anime Naruto, Naruto é uma história de um Full Triumphant. O Naruto é aquele tolo, né, ingênuo, onde o que é a ingenuidade do Naruto ali dentro daquela história? O Naruto quer ser Hokage, só que o Naruto é um ninja sem talento, onde naquele establishment ali na Vila da Folha, ninguém gosta dele, né, por alguns motivos lá, que não precisa falar aqui. Quem conhece o anime. E aí no final, né, não necessariamente no final, mas em algum momento, o Naruto se torna o herói da vila e todo mundo passa a reconhecer ele. E bem mais pra frente, o Naruto se torna o Hokage. Então preste bem atenção, Naruto é uma história de Full Triumphant, de tolo triunfante, e é uma história famosíssima, é um anime muito famoso no mundo inteiro. E essa edição do Big Brother está contando uma história de Full Triumphant, porque a partir do momento que a gente tem na casa a maioria das pessoas contra uma só pessoa, quem tá olhando de fora tende a pensar assim, opa, eles são muito mais fortes porque tá todo mundo junto contra aquele mais fraco. Então não vou deixar, eu vou defender ele. Por quê? Porque é uma coisa instintiva do ser humano defender o mais fraco. E aí, se você não acreditar no que eu tô falando, eu peço pra você assistir La Casa de Papel. Quem aqui já assistiu La Casa de Papel? Levanta a mão. Bom, beleza, todo mundo aqui já assistiu. La Casa de Papel tem uma cena, eu acho que na primeira temporada, ou no máximo na segunda, se eu não me engano, em que o professor pergunta pra galera: quem você queria que ganhasse numa final de Copa do Mundo, Brasil ou Camarões? Se você não sabe do que eu tô falando, procura esse vídeo no YouTube, La Casa de Papel, Brasil e Camarões. E o professor explica que é instintivo do ser humano olhar para o mais fraco e querer defender. Então, dentro da casa, olhando de fora, Prior é o mais fraco porque tá todo mundo ali querendo tirar ele da casa e quem tá olhando de fora tá vendo assim, opa, pô, ele é o mais fraco da casa. E aí também tem uma outra questão. Se lembra que eu falei que Big Brother é uma simulação da vida? Então, vamos lembrar disso agora. Quem aqui já passou por uma situação de que já foi excluído de algum grupo em algum momento da sua vida? Porque neste momento isso é muito importante lembrar. Por quê? Porque se o Big Brother é uma simulação da vida e eu estou vendo coisas ali que me lembram da minha vida, que me lembram de algum momento onde eu fui excluído, eu vou ficar do lado do Prior. Eu vou querer defender o Prior. Porque eu já passei por isso, eu sei como é ser excluído, então eu vou defender ele. E aí, quantas pessoas aqui no Brasil já passaram por isso? Você já passou por isso? Você já foi excluído de algum grupo em algum momento da sua vida? Você sentiu na pele como é ser excluído? Se você sentiu, provavelmente você vai ficar do lado do Prior. Beleza, então agora você entendeu algumas coisas.
Primeiro, Big Brother não é um jogo porque não tem uma condição de ganhar. Segundo, reality show por si só é uma simulação da vida. Terceiro, o roteiro que está acontecendo agora no Big Brother é uma história de Full Triumphant, onde o Prior é o excluído e toda a casa quer tirar ele. E aí, por causa disso, o ser humano tende a ficar do lado dele justamente por ele ser o excluído do local. Ou seja, se o ser humano tende a ficar do lado do mais fraco, eu te pergunto, quantas pessoas no Big Brother que venceram o Big Brother em algum momento já foram o mais fraco do jogo? Quantas pessoas no Big Brother, na história do Big Brother, que venceram as edições, elas passaram por momentos onde foram várias vezes ao paredão porque as pessoas quiseram tirar? Quantas pessoas na história do Big Brother venceram esse suposto jogo por jogar? Se o Pyong era o maior jogador da história do Big Brother e ele saiu, a gente já consegue provar na prática que quem joga o Big Brother perde. E aí a gente consegue perceber que quem vence o Big Brother não é só por ser o mais fraco, mas também porque o público tem a necessidade de se identificar com aquela pessoa. Então, se o público tem a necessidade de se identificar com aquela pessoa para que ganhe o Big Brother, não adianta você entender que o Big Brother é um jogo ou se o Big Brother é tipo uma série interativa, digamos assim, porque você está acompanhando os personagens, porque não depende de você. A vitória do Big Brother depende apenas do público, se o público vai gostar de você como pessoa dentro daquele ambiente, né, que tem esses jogos que vão criar conflitos e mostrar para o público quem são os personagens. Beleza, Pedro, então tem uma coisa que você também não contou. Quando o Daniel chegou na casa, ele botou todo mundo contra aquele grupo lá e eles tiraram todo mundo até ficar o Prior. Por que que com o Prior é diferente dos outros? Por vários motivos. Primeiro, como eu falei, se o Big Brother é uma simulação da vida real, as pessoas precisam sentir verdade naquela pessoa. Se o público também não gostar das atitudes daquelas pessoas, o público não vai torcer para aquelas pessoas. Então o público viu verdade no Prior, viu que ele não estava de maldade, viu que ele se tornou minoria na casa, e é importante ressaltar muito isso, se ele é minoria na casa, com certeza a maioria são opressores, digamos assim. A maioria acaba sendo sempre opressor contra uma minoria quando você analisa um local. Beleza, só faltou dizer uma coisa. Eu estou colocando aqui o Prior como protagonista do jogo, mas por que eu estou colocando ele como protagonista? Se eu estou falando que é uma história de Full Triumphant, o Prior é o protagonista dessa história de Full Triumphant. Mas como ele se tornou o protagonista dessa história? O protagonista é aquele onde toda a história está ao redor dele. Eu sei que muita gente vai falar, ah não, o Pyong que era o protagonista, ele fazia tudo na casa. Não exatamente. Na realidade, o Pyong, sim, ele manipulava todo mundo lá na casa. A gente já viu, inclusive, na própria edição do Big Brother, ele falando com o pessoal, fulano, vota em tal. A pessoa falava para ele, não vou votar, chegava, na hora de votar, eles votavam em quem o Pyong falava. Então, o Pyong, sim, ele manipulava ali as pessoas para votar em uma mesma pessoa, e aí, com isso, ele meio que se tornou o antagonista do Prior. Por que o antagonista do Prior? Galera, dê uma olhada exatamente no que aconteceu com o Prior quando ele foi para o quarto branco e levou lá a Manu e a Gisele. O quarto branco ficou muito mais interessante do que o resto da casa. Quando o Prior se tornou o líder da casa, ele conseguiu meio que destruiu o grupinho tóxico lá, ele conseguiu tirar o cabeça do grupo. Então o Prior, ele é sim, de fato, o protagonista do Big Brother. E o Pyong, ele estava sendo o antagonista, ou seja, o Pyong estava sendo um vilão para o Prior. E aí a coisa muda de figura. Se lembra que eu falei lá no início que existe apenas uma condição para o Prior não ganhar? E essa condição é uma outra pessoa lá na casa se tornar o Full Triumphant. E na realidade, aos poucos isso já está acontecendo. Se você der uma olhada na Thelma, a Thelma está começando a se sentir excluída do grupinho dela, né? O Daniel colocou ela lá no monstro, isso decepcionou muito ela. A Thelma tem ganhado muita popularidade aqui fora. Então é isso, a única forma do Prior não ganhar é de a Thelma ganhar mais protagonismo dentro da casa. Até porque se for para uma final Prior, Thelma e não sei, mais uma pessoa, pode ser que o público tende a escolher a Thelma devido a essa onda de feminismo que tem acontecido no mundo, onde as pessoas estão querendo sempre colocar mulheres fortes, né, como vencedoras. E aí, essa é a única forma do Prior não ganhar. Ou seja, Prior só perde para Thelma, somente para Thelma. Entendeu, galera? O Prior só perde para Thelma. Tirando a Thelma, ele vai ganhar o Big Brother. Se você não concorda com isso, eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Agora, bora falar um pouquinho só sobre o Pyong. Vamos supor que você entendeu o que eu falei ou que você não concorda que o Big Brother não é um jogo. Você acha que o Big Brother é um jogo assim como o Pyong achou e ele perdeu, tá? Então vamos supor que eu esteja falando aqui diretamente com o Pyong e ele fala Big Brother é um jogo sim. Então deixa eu te falar uma coisa, se o Big Brother é um jogo e o Pyong interpretou como um jogo, ele não deveria nunca
nunca ter tratado mal algumas pessoas como o Prior. Ele já falou que o Prior era burro, ele já, enquanto o Prior falava com ele, ele ficava lá dançando, debochando dele. Então, quer dizer, mesmo num jogo, as pessoas têm que se respeitarem. Numa competição, no esporte, por exemplo, as pessoas se respeitam. Os únicos tipos de jogos que as pessoas não se respeitariam seriam um Mario Kart da vida, um Mario Party da vida, né? Uno, Cancan, que você tem que fuder mesmo o adversário, digamos assim. Mas tirando isso, o Big Brother, se ele interpreta como jogo, se ele interpretou o Big Brother como jogo, ele não deveria nunca ter feito pouco caso do Prior, nunca ter feito pouco caso do Babu também. Do ponto de vista de quem assiste, do ponto de vista da audiência, o mais fraco, muitas das vezes, pode se tornar mais forte se houver verdade naquilo, se o público se identificar com aquele mais fraco. Então, é o público que define quem vence o Big Brother, não é uma pessoa lá dentro que acha que sabe tudo que vai vencer o Big Brother. Por isso o Pyong, mesmo se ele passasse desse paredão, ele nunca ganharia o Big Brother, porque ele interpretou o errado, ele interpretou o Big Brother sendo um jogo. Big Brother não é um jogo. Você pode comparar o Big Brother mais facilmente a uma série onde você acompanha os personagens, só que como é você que tira os personagens, seria uma série interativa. Então, Big Brother não é um jogo, você pode comparar ele melhor com uma série interativa. E se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre Big Brother, ou quiser que eu analise algum filme do ponto de vista de roteiro, comente aqui nos comentários. E muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo. Valeu, fui!